Às vezes, uma história contada de forma indevida pode acabar com a vida de inúmeras pessoas. Uma das funções da imprensa é ser responsável pela crença e sustentação de uma narrativa que chegue ao máximo próximo da liberdade. Mas a mídia também pode criar uma realidade paralela e construir um circo dos horrores. Foi o que aconteceu com o caso da Escola Base, um dos maiores erros jornalísticos da história do Brasil. Galera, esse caso que eu vou contar para vocês me dá uma revolta muito grande. E eu já aviso para vocês que vai ser difícil eu não sair da linha aqui. Porque vidas de muitas pessoas foram destruídas nesse processo. E isso não tem como você pagar. Então a ideia foi fazer um dossiê e documentar isso para vocês. Espero que vocês gostem do que nós produzimos aqui. E para começar, vamos fazer um react para entender um pouco sobre como que eram as notícias na época. Dei uma olhada nessa manchete publicada no jornal Notícias Populares em 1994. O Notícias Populares era conhecido por ser um jornal sensacionalista. Dizem que era o primeiro jornal para analfabeto que o Brasil produziu, porque as capas elas eram tão sensacionalistas e as fotos eram usadas de forma tão sensacionalista que o cara batia o olho, ele já tinha mais ou menos uma noção do que era, mesmo sem saber ler. Em um Brasil dos anos 80 e 90 em que tinha grande parte, sim, um índice de analfabetismo alarmante. Coloca na tela aí, Edu, por favor. Vamos dar uma olhada, pessoal? Claro que eu não posso ler todas as coisas aqui, porque pode causar alguma restrição nesse vídeo. Mas, ó, Kombi era motel na escolinha do tchananã, atos libidinosos. Mas o que chama atenção nessa capa não é só a manchete. É o jeito que essa capa foi montada. Tudo nessa capa leva o leitor a despertar gatilhos sobre a gravidade do que eles estão falando aqui. Nós temos crianças numa escola, numa festa de aniversário. É um momento que se lembra muito mais que criança é criança. Um momento de festa. Geralmente, quando a gente vai falar, naquela época não falava de pedo, né, dessa palavra, as crianças que apareciam, ou os caras que faziam isso com as crianças, geralmente atraíam as crianças com salgados e doces, tanto que tinha até uma fala, não aceite doces de estranhos. Isso já é um recado, mesmo que inconscientemente. Aí a montagem, do lado esquerdo, aparecendo ali do lado da foto principal, favela vira inferno, criança falece com lance de queimaduras. Embaixo está escrito crack da AIDS, que na época era uma doença que preocupava muito mais, inclusive, e tinha uma ligação direta com atos libidinosos. A montagem da capa inteira é um gatilho para que as pessoas pegassem a aversão do caso. Volta para mim agora, Edu. É isso que eu falo para vocês e é isso que vocês têm que entender logo no começo dessa introdução. A mídia construiu, em cima dessa história falsa, uma destruição de caráter e um assassinato de reputações. Fiquem ligados, porque é disso que nós vamos falar hoje. Nós veremos aqui não apenas uma história, mas também uma aula sobre comunicação, jornalismo e responsabilidade social. Nós contaremos o caso da Escola Base e vocês vão saber de uma vez por todas grande parte dos detalhes dessa terrível história. Esse é o dossiê, produto mais completo do canal Iconografia da História. Edu, roda a vinheta. Galera, diversos são os casos em que o sensacionalismo da imprensa acaba trazendo consequências terríveis. No Brasil, um dos exemplos mais emblemáticos, o mais emblemático na verdade, é o caso da Escola Base de 1994. Sensacionalismo, e eu acho que a gente precisa começar comentando sobre isso, vamos aqui primeiro trazer o significado e destrinchar o que seria sensacionalismo. Porque muita gente fala, sabe o que é, mas não entende o significado da coisa e a gravidade disso. Sensacionalismo, de acordo com o dicionário de comunicação, é, abre aspas, o interesse da imprensa em buscar assuntos que provocam escândalos ou chocam a sociedade, geralmente com teor falso e duvidoso, ou falso ou duvidoso. Fecha aspas. Não tem problema você procurar assuntos que chocam a sociedade, porque é isso que traz audiência e é isso que as pessoas se interessam. Mas o problema é quando isso é falso.
Aí nós temos um grande problema. Até hoje, o desastre da escola base é estudado em faculdades de jornalismo como um exemplo muito contundente do que jornalistas não devem fazer. E de fato, todo aluno de graduação, no primeiro semestre, fica discutindo o caso da escola base em todo o canto da universidade. Os professores sempre falam desse caso como um exemplo a não ser seguido jamais. Inclusive, não só no Brasil, mas fora do nosso país, a gente já encontrou registros de estudos sobre o caso da escola base. Inclusive, essa situação fez uma revolução na forma como pensamos jornalismo e nas metodologias de ensino em relação à formação para a profissão para trabalhar dentro da imprensa. Pessoal, vamos adentrar agora no contexto para vocês conseguirem entender melhor o que a gente está falando aqui. Vocês sabem que a gente sempre fala o fato, mas o contexto também. No período 1994, o Plano Real tinha sido colocado em prática e havia uma estabilização econômica crescente. R$1 era $1. Houve uma demanda grande de consumo e brotaram inúmeras escolas particulares. Inclusive, esse aumento de escolas também se deu pelo aumento de oferta de trabalho para as mulheres. Uma vez que o pai e a mãe estavam fora de casa trabalhando, alguém precisava ficar com essas crianças. E seria bom que quem ficasse também as educasse. Aí surgem as escolas de tempo integral, também surgem as escolinhas de bairro, com propostas pedagógicas e didáticas diferentes e com um custo menor que as grandes redes. Às vezes, essas escolas tinham 2, 3 salas, que forneciam serviço de educação para 1 ou 2 bairros ou até 3 bairros. E era uma escola que tinha uma proposta, essas escolinhas tinham uma proposta do seguinte, nós moramos no mesmo bairro, em 10, 15 ruas, vocês vão deixar seus filhos aqui, eles vão ser educados, vão aprender e vão aprender com os vizinhos, com escola que as pessoas que estão aqui na comunidade podem fazer parte dela. Vocês vão crescer se educando com pessoas da própria região. Galera, a escola base era exatamente esse tipo de escola, de lugar, local acolhedor, com poucas salas e que supria uma demanda de educar, mas também de cuidar dos filhos das mães e dos pais que estavam indo para o mercado de trabalho. Ela ficava localizada no bairro da Aclimação, da cidade de São Paulo. A Aclimação, pessoal, é um bairro de classe média de São Paulo e naquela época era uma localidade bem calma. A escola base era de 4 proprietários. Os sócios majoritários eram Ikushiro Shimada e Maria Aparecida Shimada. E os minoritários eram Paula Mirim Alvarenga e Maurício Alvarenga. Maurício era dono da Kombi que prestava serviço levando e trazendo crianças. Então não era só a escola em si e a educação, mas havia também um serviço de transporte. Nós pesquisamos um pouco da vida dessas pessoas que serão vítimas de toda essa história. E são esses 4, basicamente, depois tem mais 2, mas que eles entram em um outro setor. A vida dessas pessoas foi completamente destruída, foram completamente destruídas. O que vocês verão daqui para frente é um manual de como destruir vidas de famílias através de lentes de câmera e tintas para papel de jornal. Essa trágica história começou no março de 1994, quando Lúcia Eiko Tonui Sheng estava observando seu filhinho brincando. Segundo Lúcia, o garoto fazia movimentos que tinham conotação libidinosa. Ela perguntou onde ele tinha visto aquilo e o menino disse que tinha sido na TV. Estamos em 1994. Vocês sabem que a TV brasileira era sacanagem e sensacionalismo. E essas duas coisas têm muito a ver com essa história. Mas sim, existiam vários programas que passavam inclusive no domingo à tarde, durante o dia, que tinham muitas conotações libidinosas. E a Lúcia perguntou isso pro filho, ele disse que viu na TV. Não contente com a resposta, Lúcia pressionou o garoto e supostamente o garoto disse que viu um vídeo na casa de um amiguinho da escola. A partir daí, a Lúcia seguiu questionando o filho e ele disse que teria sido levado a uma casa desse amigo durante o horário de aula. Depois assista um filme chamado A Caça, de uma criança que conta uma história sobre seu professor e todo mundo leva como verdade. A vida do cara vira um calvário, um inferno. E obviamente que nada disso invalida as verdadeiras denúncias feitas por crianças. Nós procuramos uma especialista em psicologia infantil para explicar pra gente como a criança pode fantasiar a coisa. A primeira delas é a gente saber reconhecer os sinais não verbais que podem indicar que uma criança está sofrendo um abuso ou até muitas vezes alguma outra questão que ela precise de ajuda, tá? Alguns sinais importantes são quando, por exemplo, a criança tem uma mudança brusca de comportamento. Então, do nada, essa criança que era super extrovertida, comunicativa, fica mais retraída. Alterações de sono, alterações na alimentação, regressões de comportamento, então aquela criança que volta a fazer xixi na cama, por exemplo, a chupar dedo. E às vezes até um conhecimento ou atitudes que são inapropriadas para a idade.
Tudo isso são sinais de que a gente precisa prestar atenção nessa criança. É importante que a gente saiba sobre eles. A segunda coisa que a gente precisa pensar é que, como a maioria delas não fala, quando elas falam, a gente precisa acreditar nessa criança, tá? Então, assim, muitas vezes pode parecer uma coisa absurda, pode parecer que aquela pessoa jamais faria isso, mas essa criança precisou de muita coragem para contar, então a gente precisa acreditar nela. Existe um mito, né, em volta desse assunto que fala que as crianças mentem sobre o abuso. Só que nós temos dados, inclusive do governo federal e recentes, mostrando que 92% das crianças e adolescentes que relatam estão contando a verdade. E que desses 8%, 3/4 que inventam, na verdade estão sob influência de algum adulto, né? E aqui também acho que é importante a gente pensar que nem sempre esse adulto está fazendo isso de caso pensado, com o objetivo de induzir uma resposta da criança. O que costuma acontecer é que quando a gente suspeita ou a gente tem a confirmação de que alguém, alguma criança, adolescente, está sofrendo um abuso, a gente fica desesperado, o chão se abre, a gente fica inseguro, a gente se desregula. E aí, na hora que a gente vai conversar com essa criança, todas as emoções estão ali à flor da pele e muitas vezes a forma como a gente conduz essa conversa não é legal. Porque normalmente a gente já tem uma hipótese, a gente já pensa que alguma coisa aconteceu. E a gente faz as nossas perguntas direcionadas. E elas acabam sendo sugestivas, elas induzem uma resposta. E o que acontece é que essa criança, ela responde aquilo que ela imagina que o adulto que está perguntando quer ouvir. E acaba não sendo necessariamente a verdade. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente for ter essa abordagem com a criança. Importante a gente pensar que não é a nossa função investigar se isso aconteceu de fato ou não. A nossa função primordial é acolher essa criança, tá? Então, vão ter momentos em que a gente não precisa fazer perguntas para ela. A gente pode deixar a rede de proteção fazer isso, né? As pessoas que sabem ter essa escuta especializada fazer isso. O que a gente precisa fazer é ouvir, é acreditar, é acolher e é notificar essa rede de proteção, que pode ser o conselho tutelar, que pode ser a delegacia, o Disque 100 de forma anônima, mas a gente tem obrigação como cidadãos também de notificar essas autoridades, mesmo que a gente não tenha certeza, porque a nossa função não é ter certeza, a nossa função é notificar para que esses órgãos responsáveis façam essa investigação. Lembrem-se que a nossa função primordial é proteger essas crianças. E isso tudo começa quando a gente sabe ouvir e quando a gente acredita no que elas estão dizendo pra gente. Bom, voltando à Lúcia. Segundo a Lúcia, os 2 meninos e mais 2 amiguinhas eram levados de peru escolar para uma casa não identificada. Ali, eles eram despidos e praticavam atos com adultos que filmavam tudo. Segundo Lúcia, o garoto havia dito também que esses adultos, enfim. Lúcia, então, despiu o garoto e identificou uma irritação na região do ânus, né? Para ela, estava provado que o seu filho estava sofrendo abuso na escola. Hoje já sabemos que o garoto estava com dificuldades para evacuar, ele passava por uma constipação. No domingo, dia 27 de março, Lúcia foi até a casa de Cléia Parente de Carvalho, mãe de uma garotinha que também estudava na escola base e que era a melhor amiga do seu filho, aparentemente. A Lúcia contou tudo o que tinha concluído a partir da conversa com o filho e pediu que Cléia verificasse se o mesmo tinha acontecido com a sua filha. Cléia, assustada e perturbada com a situação, fez perguntas para a filha e concluiu que a menina também tinha ido à casa desse outro menino e supostamente tinha visto vídeo com mulheres junto com outros colegas de escola, conteúdo adulto. É importante lembrar que essas crianças tinham 4 anos de idade e foram respondendo às perguntas que foram sugestionadas pelos adultos. As 2 mães, então, decidiram procurar a polícia e fazer uma denúncia. A criança não tira isso do nada, ela não vê coisa pornográfica, ela não lê ainda, ela só pode escutar televisão, ver desenho, tá entendendo? Alguma coisa assim, porque filme pornográfico em casa não tem, jamais a gente assistiu, então ele não sabe o que é isso, tá entendendo? Agora ele falar que viu esse filme é o que me estranhou. Elas foram ao 6º Distrito Policial
do mesmo bairro onde ficava a escola, da Aclimação, e acabaram fazendo a denúncia. Como era um domingo, a escola estava fechada e o delegado decidiu que faria uma apuração no dia seguinte. No dia 28 de março de 1994, mesmo sem o mandato, a polícia fez buscas na escola base, onde foi recebida pela proprietária, a Maria Aparecida Shimada, conhecida como Cida, ou Dona Cida, e pelo marido, Ikushiro Shimada, dono de uma copiadora localizada no centro de São Paulo. Copiadora é onde tem as máquinas de xerox, era uma espécie de gráfica. Os dois eram pessoas simples. A Aparecida, pelo que a gente pôde pesquisar, era uma pessoa muito humana, e o Ikushiro acompanhava a esposa nos projetos que ela tinha. Ela era uma pedagoga que acreditava muito no amor à profissão e no amor ao ensino. Geralmente pedagogas gostam muito disso, tem um idealismo de que o mundo pode ser transformado através da educação. Bom, eles juntaram todas as economias que eles tinham, junto com as economias do sócio, o casal Alvarenga. O casal Alvarenga era primo da Cida, inclusive. Para realizar o sonho de ter uma escola, eles investiram tudo o que eles tinham. Cida e Paula administravam a parte pedagógica da escola e Maurício estava fazendo um treinamento para assumir a direção da perua escolar que transportava as crianças. Basicamente era uma empresa familiar, tá, galera? A polícia foi também ao apartamento de Saulo e Mara Nunes, pais dos meninos, onde o filho de Lúcia disse ter visto os vídeos com mulheres sem roupa. Mais duas pessoas na história aí para contar das vidas destruídas, o Saulo Nunes e a Mara Nunes, que simplesmente eram os pais do menino, onde o filho da Lúcia disse que viu os vídeos. Os policiais, então, pessoal, aprenderam fitas de vídeo, mas eram fitas de vídeo de festas gravadas, como as que as pessoas faziam antigamente. Tudo que a gente faz em celular hoje, as pessoas faziam com fitas de vídeo e com câmeras VHS. E tinha lá na casa do Saulo várias fitas VHS, mas eram as fitas de filme, fitas comuns, bang bang, essas coisas, e fitas de vídeo gravado de festas. Além disso, os filhos de Lúcia e Claire não reconheceram o apartamento como local onde disseram ter ido no momento em que saíram da escola base. E a coisa devia ter parado por aí. É importante lembrar que a polícia não tinha nenhum mandado para entrar também na escola base, nem no apartamento do casal Nunes. Vale também dizer que não foi encontrada nenhuma prova que pudesse comprovar a veracidade da história que foi contada pelas duas mães. Tudo na base da criança não mente. Mas elas ficaram indignadas com o que julgaram ser negligência da polícia, porque elas queriam que a polícia provavelmente encontrasse alguma coisa nesses lugares, porque elas confiavam que isso estava acontecendo. Uma vez que para elas a polícia não deu conta de fazer isso, elas ligaram para a rede de TV. A TV Globo, e contaram a mesma história. Eu sei como funciona isso, porque nosso e-mail fica lotado de gente confessando crime dos outros, ou querendo que a gente faça vídeos sobre crime dos outros para dar visibilidade a alguém que eles querem ferrar ou alguma coisa que eles querem divulgar. E a gente tem que ser muito claro nisso, que a gente não faz esse tipo de vídeo. Elas então procuraram a TV, e no final daquele dia, uma equipe liderada pelo grande jornalista Valmir Salaro foi até a escola para fazer a matéria. O Valmir, até hoje, ele se arrepende muito disso. Ele participou de uma reportagem documentário para o Globoplay. Foi muito homem de sentar na frente das pessoas que ele prejudicou, porque ele foi o primeiro a dar notícia. E naquela época, você dar notícia na Globo era um negócio sinistro, chegava para muita gente. E ele foi lá e deu a notícia com o crachá dele, né? O nome dele, Valmir Salaro, que era um nome bastante conhecido, ele fazia Fantástico na época, tá? Diante da presença da imprensa, o delegado de plantão resolveu mostrar serviço e chamou os donos da escola base para prestarem depoimento. Eu espero que as pessoas tenham bom senso, acreditem no trabalho da justiça e confiem principalmente no trabalho da polícia. Não é a nossa intenção, não é o nosso desejo que tal fato venha trazer mais violência do que a já gerada até aqui. Ao falar sobre esse dia, os dois casais afirmaram que chegaram a ser ameaçados e agredidos dentro da delegacia para que confessassem que estavam envolvidos num esquema com crianças. Mas como a polícia não dispunha de nenhuma prova concreta, os dois casais e sócios foram liberados. Mas aí já era tarde. Pelo menos 10 meios de comunicação montaram basicamente a mesma história para contar. Foram eles: Folha de São Paulo, TV Globo, SBT, Estado de São Paulo, Record TV, Rádio e Rede Bandeirantes, isto é, Veja, Folha da Tarde, Notícias Populares. Aliás, deixa eu fazer justiça a uma pessoa aqui. O jornalista Antônio Carlos Siqueira de Santos, do Jornal Diário Popular. Ele também foi ao local, porque todo mundo precisava dessa notícia, estava explodindo, e ele conversou com o delegado
e achou o caso muito esquisito. Depois ele ouviu as duas mães e entrevistou o Sr. Ikushiro Shimada. E o jornalista chegou à conclusão de que a história não se sustentava e não valia a pena torná-la notícia porque poderia prejudicar muitas pessoas inocentes. Esse foi um dos poucos jornalistas que teve mesmo o grão ali, tá ligado? A coragem de não embarcar no sensacionalismo que marcou o caso. Inclusive comprando brigas, porque seria o único jornal que ficaria de fora do caso. E ele fez o correto. A história o julgou e o absolveu. Parabéns, jornalista. Agora que temos que abrir um parêntese e entender como a imprensa mudou essa história. Vamos entender com a gente? Vem aqui, vamos fazer um esquema legal aqui. É um pouco de teoria da comunicação, para vocês conseguirem compreender. Quando a gente vai contar uma história, nós precisamos sempre adotar uma linha. No jornal chama-se de linha editorial, que a gente chama de storytelling. O que é montar uma história? Você pegar uma série de fatos que acontecem sincronicamente ou não no tempo e você organizar do jeito que as pessoas entendam aquilo como algo com início, meio e fim, a qual nós chamamos de história. E cada personagem dessa história, ele tem um peso e uma função que a gente define como escritor dessa história, e a imprensa faz isso, e nós que somos escritores também. E você em casa também define quem é de acordo com o que você está acostumado a ver nas histórias. Então, sempre quando a gente ouve uma história, a gente procura o vilão, o mocinho e tal, por mais que muitas vezes não tem. Nós estamos acostumados a um tipo de história que quando batemos o olho nós já reconhecemos alguns aspectos. Essa história é a saga do herói, é uma metodologia de como conta a história. A saga do herói é uma das formas mais antigas de se contar uma história. Ela sempre terá um herói, um vilão ou vilões e alguém para ser protegido e um objetivo a chegar. Então, os órgãos de imprensa montam e montaram a história assim para passar para o povo em 1994. Eu estou dizendo que todas as histórias são desse jeito? Não, mas eu estou dizendo que essa história contada dessa maneira, ela chega para mais pessoas e faz mais sucesso e dá mais audiência. Mas quem seriam os vilões dessa história? O casal Shimada e o casal Alvarenga. E quem seriam os mocinhos e heróis? O delegado e a imprensa. E quem seriam os protegidos? As mães e as crianças. Agora, Edu, dá uma destacada nas mães. Quando falamos de mães, essa palavra já nos vem à cabeça com uma carga relacionada à proteção. Afinal, a mãe é aquela que defende o filho a todo custo. Edu, dá um destaque agora para o delegado e para o repórter, tá, Edu? O delegado anda armado, é a autoridade policial, é quem é legitimado para evocar o Estado para fazer o cumprimento da lei. Enquanto a imprensa é a que tem poder para conseguir aliados para essa luta. Pronto, a narrativa está construída. A lei e a imprensa são os mocinhos e lutam contra as pessoas que mexeram com crianças e suas mães. E nós estamos falando de 1994. Vamos falar um pouco de contexto de novo. Entre 1994 e 1995, houve inúmeros casos no Brasil de ataques e desaparecimentos de crianças. Quer exemplos, pessoal? O caso Evandro, em Guaratuba, por exemplo. Também teve o caso dos meninos emasculados de Altamira, que aconteceu entre 1989 e 1993. Entre os anos de 89 e 93, 19 famílias de Altamira, no oeste do Pará, perderam suas crianças. 6 meninos foram emasculados e assassinados. 3 estão vivos, mutilados. 5 foram assediados ou vítimas de sequestro. 5 estão desaparecidos até hoje. As vítimas, meninos que andavam pelas ruas fazendo pequenos serviços e até mesmo estudantes a caminho da escola ou de volta para casa. Média de idade, 10 anos. Os corpos dos meninos seriam usados em rituais de magia negra. Nós temos aqui um vídeo contando a história do Francisco das Chagas, um homem que passou anos sequestrando e tirando a vida de crianças no Maranhão e no Pará. Então aquele período era um período que se falava muito sobre desaparecimento de crianças. As crianças eram o foco naquele momento, sendo vítimas mesmo. Você pegava a caixa de leite e tinha lá a foto de uma criança desaparecida. Tudo que se publicava em relação a fazer mal para as crianças era reproduzido e dava muito dinheiro. Inclusive o ECA é no início dos anos 90, Estatuto da Criança e do Adolescente, e também falava muito sobre criança. Houve a chacina da Candelária, também no início dos anos 90,
que também teve como vítimas muitas crianças. O Criança Esperança passa a se expandir e fazer sucesso nesse período também. Então entende que o mote criança era uma coisa que dava muita audiência. Também houve, aí a Globo fez uma novela chamada Explode Coração entre 95 e 96. Lógico que anos depois, um ano depois do caso da escola base. Entende que o caldo era nesse ponto. Outro ponto importante foi a metodologia usada para cobrir o caso. Nós chamamos de voyeurismo, que vem da palavra voyeur. Sabe aqueles vídeos filmados com câmeras escondidas que parece colocar gente clandestinamente no local? Eu tinha um medo de aparecer no Fantástico daquela forma. Sabe o Cid Moreira narrando? Veja os movimentos repetitivos que o Joel faz com as mãos. Ele está sob efeito de entorpecentes. Agora, ele pula o muro, quase quebrando a cabeça. Sabe aquele voyeurismo? E grava aqui e tal. Os caras gravavam as pessoas entrando na escola base, pá. Tudo isso trazia uma sensação, tá ligado? Quando o voyeurismo é usado, as pessoas têm vários gatilhos. Rapidamente a gente tem a sensação de que quem está sendo filmado está cometendo um crime ou fazendo alguma coisa errada, tá ligado? Aquilo, eu tô olhando pela fechadura o que tá acontecendo. Dava muito essa sensação. Hoje eu não sei se a molecada sabe o que é olhar por uma fechadura. Parece que a imprensa fechou um pacto entre elas e fizeram um inferno na vida dos dois casais. Nós fizemos um levantamento e a Folha de São Paulo, a Veja, o Estadão, a Record, a Bandeirantes e a Globo, na época que cobriram o crime, chegavam por dia para 90 milhões de pessoas. Mas a imprensa ainda guardava documentos oficiais de perícia para bater o martelo e terminar de enterrar os proprietários da escola base. Por quê? A perícia é uma prova técnica que aparentemente ela dá uma situação de autoridade e segurança para que os jornais possam continuar dando as notícias. A situação ainda se agravou quando o delegado disse à imprensa que o IML tinha comprovado que o filho de Lúcia tinha sido vítima de atos libidinosos. Só que ele não apresentou o laudo à imprensa. Mas mesmo assim, vários jornais deram a notícia e a partir daí, uma série de manchetes sensacionalistas passaram a estampar as páginas do jornal. Na verdade, o laudo ele era inconclusivo, tá? Não tinha como saber se era isso ou não, mas na verdade a gente sabe hoje que era uma constipação. A Folha da Tarde dizia que a perua escolar carregava crianças para fazer atos libidinosos coletivos. O Estadão diz assim, ó, abre aspas, crianças sofrem abuso na escola. E Notícias Populares, lógico, o jornal mais sensacionalista da época, publicou aquela reportagem que a gente viu lá no começo. Essas notícias chocaram o país e despertaram o desejo de justiça com as próprias mãos, de justiçamento. Assim, a escola base foi saqueada e as famílias acusadas tiveram que se esconder na casa de parentes para não serem agredidos por populares e perderem a vida. Você imagina que pressão psicológica, você saber que você é inocente, você está sendo caçado pelas pessoas. Parece coisa de filme. No dia 30 de março, um coquetel Molotov foi lançado contra a escola, mano. No dia 1º de abril, a unidade escolar foi invadida e saqueada. No dia seguinte, a casa de Paulo e Maurício também foi invadida e saqueada. A vida dos acusados passou a correr perigo, e muito perigo. Não demorou para que algumas pessoas, revoltadas com as notícias, depredassem a casa de Paula e a escola. Para vocês terem uma noção, a apresentadora Hebe Camargo chegou a pedir a morte do casal Shimada em rede nacional em uma segunda-feira à noite para pelo menos 20 milhões de pessoas, segundo os dados do Ibope. Olha as palavras do filho de Cida e Yukushiro. Abre aspas. Eu não sei se não acharam todo o arquivo original, mas ela, Hebe Camargo, pediu a morte dos meus pais. Nesse dia que a Hebe falou isso, a minha mãe sofreu um derrame no olho por todo o estresse que já estava passando. E ela estava no oftalmologista. Logo que a Hebe falou isso, foi lançada a prisão preventiva dos meus pais. Na hora, eu liguei para eles e mandei eles irem embora, porque certamente seriam presos. Fecha aspas. Ricardo Shimada. E as notícias sensacionalistas não paravam de pipocar pelas páginas dos jornais. Eram noticiadas denúncias anônimas que diziam que as crianças tinham sido dopadas, que elas podiam ter contraído os IST, que a Paula e a Cida eram amantes e frequentavam casas de tal coisa. A imprensa seguia relatando todo tipo de acusação que aparecia, sem se ater ao fato de que não havia nenhuma prova concreta que confirmasse qualquer uma das acusações feitas pelo dono da escola base, pelos donos
donos, né, os proprietários. No dia 5 de abril, pessoal, o Saulo e a Mara foram depor e acabaram presos, mesmo tendo álibi que comprovava que eles não realizavam essas coisas em sua casa. Eles ficaram encarcerados até dia 8 de abril. Nesse momento, como era notório, não havia provas para incriminar nenhum dos acusados. O delegado Edélcio Lemos foi afastado do caso. As pessoas já tinham começado a perceber, inclusive o Ministério Público, que as coisas não estava certo. Enquanto isso, a imprensa começava a se dividir entre aqueles que acreditavam na inocência dos acusados e os que achavam que eles faziam parte de uma rede de... Enfim, para quem conta história ou apura fatos, você começa a perceber muitas vezes que aquela história não tá fechando. No dia 11 de abril, porém, um fato novo vai trazer uma nova versão para o caso da escola base. Olha que bagulho louco. Um norte-americano chamado Richard Pedicini foi preso no bairro da Aclamação após suspeita de mexer com crianças. Em sua casa, a polícia apreendeu fotos de praias de nudismo nos Estados Unidos e Rio de Janeiro e foto de 11 garotos que viviam na vizinhança andando com roupas de banho na casa do cara. Rapidamente, a imprensa ligou os dois casos, até porque eram no mesmo bairro, e passou a noticiar que as crianças tinham reconhecido a casa do norte-americano. Olha como o sensacionalismo é pesado. Os caras vincularam essas duas coisas e eles davam essas notícias na mesma capa, na mesma folha, na mesma página. Então você batia o olho numa coisa, você batia o olho na outra, aquilo se ligava. Muitas vezes parece inconsciente, mas a gente acaba fazendo esse tipo de ligação. O sensacionalismo então voltou com força total, até que o novo delegado do caso disse que não havia qualquer relação do Richard e da escola base. Mas isso não absolveu o pessoal da escola base. Uma semana depois da prisão do Richard, a justiça ordenou a soltura dele. A perícia concluiu que não havia qualquer conotação libidinosa nas fotos apreendidas na casa norte-americana. Simplesmente ele tinha piscina em casa e a molecada ia lá nadar. E só uma coisa importante de ser colocado aqui: pessoas de 12 e 13 anos, nos anos 90, eram diferentes de pessoas de 12 e 13 anos hoje. Hoje houve uma infantilização maior. Naquela época, crianças de 12 anos, elas andavam por aí, pegavam um ônibus sozinhos, uma série de coisas. Depois veio uma infantilização maior. Então essa molecada ia nadar na casa dos outros. Não necessariamente tinha algum ato libidinoso envolvido nisso. O caso da escola base também, nesse momento, começava a caminhar para um desfecho. Peritos concluíram que as lesões na região, ali na região íntima do filho de Lúcia, eram compatíveis com assaduras provocadas por uma constipação intestinal. No dia 22 de junho, a polícia encerrou o inquérito do caso da escola base e concluiu que não houve crime algum e que seus acusados eram inocentes. Veja, não houve crime algum que eles cometeram, mas que cometeram com eles houve muito crime, tá? Ser inocentado pela polícia não bastava para que a vida dos três casais voltasse a uma normalidade tranquila. As suas vidas tinham sido destruídas pelo sensacionalismo da imprensa. Eles tinham sido taxados de abusadores, a escola base tinha sido fechada, a reputação de cada um deles tinha sido destruída. Era impossível voltar a viver normalmente depois de terem sido vítimas de responsabilidade tamanha da polícia e da imprensa. Apesar de terem saído diversas publicações nos jornais esclarecendo que eles haviam sido inocentados, o escândalo estava muito vivo na memória das pessoas e a vida dos acusados tinha sido para sempre destruída. Seria muita demagogia eu dizer que perdoar, mas eu não consigo. O meu interior não me permite. Eu tive problema de saúde, tive infartado, por causa desse caso. Minha esposa é tratamento psiquiátrico, completamente impedido de qualquer tipo de trabalho. A gente perdeu tudo que tínhamos na vida, economia de 35 anos. Em 5 anos perdemos tudo. Eles não receberam indenizações pelos danos materiais naquele momento e morais que sofreram. O sonho deles foi destruído com a mesma velocidade com que se espalharam esses boatos. Eles contraíram muitas dívidas, sofreram danos psicológicos e viram a sua vida mudar completamente depois das acusações que sofreram. A coitada da Maria Aparecida Shimada faleceu em 2007 devido a um câncer. Ela perdeu a vida sem nunca ter recebido um centavo de indenização. E Kushiro Shimada, triste, num desânimo total, consumido pela tristeza, sofreu um infarto logo em 1994, logo após ter sido acusado injustamente. A partir daí, ele passou a ter problemas no coração. Em 2014, teve um outro infarto fulminante e faleceu. Maurício Alvarenga ficou transtornado psicologicamente, se endividou e passou a ter crise de pânico depois das acusações. Ele se separou da esposa e tentou refazer a vida trabalhando em uma lanchonete. Paula foi morar na casa da sua mãe, contraiu também inúmeras dívidas e nunca mais conseguiu trabalhar em qualquer escola. Saulo
Hoje, pelo menos até o momento desse vídeo que nós tivemos notícia, ele tocava bateria em bailes da cidade. E a esposa dele fazia bijuterias. Só a gente falou pouco aqui, mas foi um cara também que teve a vida destruída porque disseram que foi na casa dele que as coisas aconteciam. Ele e a esposa acabaram também tendo a vida transformada e transtornada por esse assunto. As grandes empresas jornalísticas da época, como o Rede Globo, SBT, Revista Veja e os jornais Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, foram acionados e condenados pela justiça a ressarcirem os envolvidos no caso. Eles recorreram inúmeras vezes para prorrogar o negócio, né? E muitas indenizações ainda se encontram enroladas na justiça. E hoje Aparecida e Kushiro já não estão mais conosco. Quando a gente estava fazendo um dossiê, a gente chegou à conclusão de que a gente tinha que procurar alguém que viveu essa situação na pele. A gente não conseguiu o contato da Paula e do Maurício, mas eu já estava pensando em procurar essa pessoa porque eu li o livro dela há algum tempo e eu fiquei impressionado. Eu acredito que agora seja o momento de compreender e explicar o impacto profundo que esse caso teve na vida desses acusados, o impacto que teve em suas famílias. E eu não sou o maior especialista para falar sobre isso. Por isso nós fomos atrás do filho de Kushiro e Aparecida, o grande Ricardo Shimada. Ricardo Shimada escreveu um livro que eu indico para todos vocês, chamado Filho da Injustiça. O link vai estar aí no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E o livro é uma lição de vida e é o verdadeiro impacto que essa história causou. É muito bom essa obra, tá? É muito bem escrita, inclusive, e ela ajudou a embasar esse trabalho. Eu recomendo muito que vocês comprem, né? Novamente, como eu disse para vocês. A gente mandou algumas questões para o Ricardo, que nós iremos ler aqui, e ele prometeu gravar pra gente essa entrevista. Ricardo, tudo bem? Eu espero que você esteja bem e obrigado pela participação, tá, meu querido? Conta um pouco pra gente a história do seu pai e da sua mãe, como eles se conheceram e sobre a vida deles até eles montarem a escola base. Bom, meus pais se conheceram através da minha avó materna. Eles moravam no mesmo prédio, mas nunca tinham se encontrado os dois. Minha avó começou a conversar com meu pai, por acaso, e apresentou a minha mãe. Desde então, eles namoraram, casaram. Posso dizer que eles nunca tiveram muito dinheiro, sempre batalharam para ter o dinheiro, sempre foi bem suado o dinheiro. E minha mãe sempre teve um sonho, o sonho da escola infantil dela, a própria escola, né? Ela que era o dom dela. Tiveram, depois de um bom tempo, esta oportunidade apareceu, né? Através da prima dela, da Paula. As duas entraram de sociedade, elas compraram a escolinha já em decadência, o antigo dono também já estava cansado da escola, já estava cansado daquela vida e decidiu vender. E nessa oportunidade que elas compraram, foi se crescendo, né? Foi crescendo a escola chamava-se Pequeno Pônei, depois ela decidiu voltar com o nome que era antes, que era a Escola Base, Escola de Educação Infantil Base, e esse foi o início do sonho da minha mãe se concretizando. Ricardo, na época das denúncias, como ficou a saúde dos seus pais e o ambiente íntimo da sua casa, cara? Com a denúncia, minha mãe ficou depressiva, angustiada. Meu pai, vendo tudo, logicamente ficou mal também. O clima em casa era muito de sobrevivência. Mudou muita coisa na vida deles, porque foi um sonho da minha mãe que de uma noite para outra desmoronou. Ela viu desmoronar. Cara, como foi a vida na escola e os outros lugares de convívio após as denúncias e os caras publicando essa história, após essa história ter ficado pública, sabe? No momento da denúncia, né, eu, um garoto de 13 para 14 anos, tive minha vida escolar e minha pré-adolescência interrompida por um certo tempo, porque meus pais precisaram ficar foragidos e o nosso único ganha-pão era a copiadora que meu pai ainda tinha. Então, meus pais foragidos, eu tive que assumir a copiadora. Eu já sabia fazer alguns serviços, porque eu sempre trabalhei com ele, e o que eu não sabia, eu tinha um contato dele que falava rapidinho. Mas o meu convívio na escola foi interrompido, mas graças à amizade que minha mãe sempre teve com pessoas, e uma dessas amizades era a diretora da minha escola que eu estudava, foi combinado de levar para mim os trabalhos e lições para eu fazer, e trocavam, né? Eu fazia num dia, no outro dia vinha mais, o que estava feito se devolvia para a escola, e só depois de tudo isso acabado, eu fiz as provas que precisava ter feito, eu fiz depois. E, Ricardo, em relação aos processos e às indenizações, quem foi processado? Elas já saíram, ainda estão na justiça, ainda estão protelando? Como é que ficou isso aí? Em relação aos processos,
Os meus pais resolveram processar todos os meios de comunicação. TV, rádio, jornais impressos, revistas. Também processaram o governo, o Estado e o delegado juntamente. Só não conseguiram processar as mães. Quanto às indenizações, recebemos sim algumas e outras ainda estão na fila para recebermos. Eu agradeço novamente a sua entrevista, você ter dado credibilidade ao nosso trabalho, tá, Ricardo? Tudo de bom para você e para sua família. E eu espero que seus pais estejam em bom lugar, porque se há alguém que sofreu injustiça, nesse caso foram os dois, e lógico os outros dois casais. Mas o Ikushiro e sua mãe, esses caras executaram seu pai e sua mãe. Bom, o caso da escola base, como eu disse, é estudado em faculdade de jornalismo e discutido como um exemplo de como uma mídia irresponsável pode arruinar a vida de pessoas inocentes. Essas pessoas que nós falamos aqui tiveram suas vidas destruídas, porque nem a polícia, nem a imprensa, nem as mães que fizeram as acusações tiveram cuidado de apurar efetivamente os fatos antes de condenar os acusados. E os mortos, Dona Aparecida e seu Shimada, meu sentimento a vocês, e sinto muito que a imprensa do meu país tenha irresponsavelmente destruído o negócio de vocês, os sonhos de vocês e também suas vidas. Não há dinheiro, não há valor nenhum do mundo que pague essa desgraça que fizeram com vocês. Seja lá onde vocês estejam, meus sinceros sentimentos e minha sincera indignação e revolta. Com os outros dois casais também. A Paula, o Maurício, o Saulo, a Mara. Se qualquer um de vocês quiserem vir aqui fazer uma live com a gente, vocês serão muito bem-vindos aqui na nossa casa. Esse foi o dossiê. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente tenha feito completo isso daí. Eu estudei dias e dias e dias para fazer esse roteiro e eu acredito que a gente deu conta do recado. Não dá para explicar tudo, sempre vai faltar alguma coisa, a nossa equipe é muito pequena. E pelo fato da nossa equipe ser pequena, nós estamos tentando aí expandir o nosso negócio para produzir cada vez mais e cada vez melhor para vocês. Então, se puderem, nos ajude no Apoia-se a partir de R$2. E toda sexta-feira vocês têm conteúdos exclusivos para vocês que participam e que nos ajudam. Além de tudo isso, vocês podem, por menos de uma lata de refrigerante por mês, virarem membros do nosso canal, que também vai ajudar a gente a produzir cada vez mais e melhor. Dito isso, uma coisa que é de graça e o que mais nos ajuda é você se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Eu resolvi fazer esse vídeo porque quando nós estávamos cobrindo o caso Vitória, no momento em que colocaram possivelmente, que ventilaram colocar o pai dela como suspeito, eu parei, recuei e falei, eu não irei compactuar e minha empresa não irá compactuar com mais um caso de escola base. Porque por entender tudo isso que aconteceu, nós sabemos o peso da responsabilidade que nós temos nas costas. Porque aqui pode destruir vidas inocentes. E a gente não quer destruir qualquer tipo de vida. Um forte abraço a todos. Valeu. Até uma próxima.